E aí, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast de número 1 do Calma, Respira e Vai. Se é a primeira vez sua por aqui, fique tranquilo, porque também é a nossa primeira vez. E antes de você continuar assistindo, veja se esse assunto serve para você. A gente vai falar sobre estilo de vida. Melhor, a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida. Como é tão difícil e por que é tão difícil mudar os nossos hábitos. Você é daquelas pessoas que já tentou fazer dieta para emagrecer? Toda segunda-feira você fala que vai começar, mas não consegue? Ou então você é daquelas pessoas que faz aquele pacote mais barato da academia, fecha por 12 meses, mas você consegue em algumas semanas e olha lá? Ou se você, apesar de dormir bem ou bastante, você acha que dorme bem, né? Mas passa o dia cansado, a gente vai falar sobre isso também, sono reparador. Tem ainda a questão de uso de substâncias recreativas, ou melhor, se você ainda fuma ou bebe exageradamente e gostaria de mudar esse hábito, tá? E por final, não mais, ou melhor, Não menos não importante. menos importante o que eu queria dizer, né? É porque são dois hábitos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, para aquelas pessoas que se sentem muito nervosas. Às vezes você está tranquilo, alguém falou alguma coisa, mudou seu estado de nervo na hora. Tá? Já passou por isso? Estresse muito elevado? Tá? Agora sim, para fechar, relacionamentos. Você se dá bem com as pessoas, você se dá bem no seu trabalho, sua família, né? seu marido, sua esposa. Como é que é isso? Você está feliz com suas relações? Falando de relações, é importante, já de cara, eu vou começar por aqui, você escolher muito bem quem são as pessoas que você mais passa seu tempo, mais você convive. Tá? Isso afeta diretamente na sua saúde. Por isso que eu escolhi a dedo dois amigos que eu vou apresentar para vocês aqui. Dr. Brown, nosso médico infectologista com mais de 20 anos de carreira, trabalha aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, ó, na SPDM. Depois você explica pra gente o que é a SPDM, tá? Certo. Comandou um hospital de campanha durante toda a pandemia, tem uma Isso. larga experiência, né, com saúde e vai participar com a gente aqui. Tudo bem, Dr. Brown? Tudo ótimo, obrigado por me convidar para fazer parte desse time. E tamo aí, vamos falar sobre mudança de estilo de vida e de melhoria de estilo de vida. E para ajudar a fazer as perguntas e descobrir mais sobre o Dr. Brown, um grande parceiro, irmão que a vida me deu, René Aze. Ele tem um método Rank, ele vai explicar também para a gente aqui, é empreendedor, morou na Califórnia, se tornou massoterapeuta, trabalha com a saúde, é um cara da academia, esse cara te tira do sofá, tá? Tudo bem, René? Tudo bom, Yoda? É isso aí, é um grande prazer estar aqui e fazer parte desse time. Tá bem legal. E no decorrer dos episódios a gente vai saber mais sobre breathwork, que é respirações funcionais, e estilo de vida. Fechou. Bom, então, como o René falou aqui, a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida. E você acredita que existe uma especialidade médica chamada medicina do estilo de vida? E eu sou o Yoda, terapeuta, professor, trabalho com gestão pessoal há quase 30 anos e hoje estou aqui para desvendar a calma com esse Dr. Brown. Dr. Brown, quem é Dr. Brown? Você sempre foi calmo desse jeito? Acho que eu sou uma pessoa calma, assim. Bem, eu me chamo Braulio, eu sou paraense, moro aqui em São Paulo já há 25 anos e eu vim para cá depois que eu terminei a faculdade de medicina e eu vim para cá fazer especialização e me apaixonei pela cidade e desde então eu moro aqui. E tem uma coisa muito interessante sobre a minha história, que eu queria conversar com vocês, é que eu demorei muito tempo para começar a pensar na medicina para mim, para eu mudar o meu estilo de vida. E isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre pensa como médico, em promover saúde nas pessoas, né, em tratar de doenças. E eu sempre ficava incomodado comigo e eu me questionava por que eu não conseguia mudar os meus hábitos de vida para poder me sentir mais saudável, né? Isso é uma coisa que leva tempo. Somente no ano passado, depois de 24 anos de prática de medicina, é que eu comecei a voltar a pensar para mim mesmo e tentar promover saúde para mim mesmo.
existiam coisas que eu precisava melhorar em mim, eu precisava melhorar a minha relação com a alimentação, a minha relação com o sono, a minha relação com a atividade física. E é muito interessante que a gente pensa muito pouco sobre isso, né? Na medicina, a gente fala muito sobre fazer diagnóstico de doença, sobre tratar doença. Hoje em dia é praticamente impossível você sair de um consultório médico sem uma receitinha ou uma solicitação de exame. E tem toda uma parte da medicina que foi colocada para trás, assim. Existe muita explicação para por que isso acontece e de que jeito isso acontece, mas nós fomos treinados na Faculdade de Medicina em fazer diagnóstico de doença e tratar pessoas, geralmente com cirurgias, com medicamentos e coisas desse tipo. Só que existe toda uma parte da função do médico, que é a parte da promoção de saúde, que ficou colocada para segundo plano nas últimas décadas. E a medicina do estilo de vida é essa medicina que está propondo que a gente foque na prevenção de doenças e na prevenção do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que depois eu explico melhor o que é. E a MEV é algo revolucionário, é uma coisa que traz para a gente o protagonismo da gente cuidar da nossa saúde, de promover saúde no nosso corpo. É uma forma muito bacana, muito diferente da gente se posicionar diante da vida, entende? Tá, antes da gente continuar aí com o papo da MEV, eu queria saber o que te levou a fazer medicina. O que é o motivo? Porque não é qualquer profissão, né? Ah, sim. E não é para qualquer um também. Não é para qualquer um também, imagino. Olha, cara, eu descobri que não era para qualquer um quando eu já estava lá, entendeu? Isso é uma coisa... Quando você deixou de ser qualquer um. Não sei, né? O que acontece é que, sei lá, eu fui criado numa família em que... Eu sou de uma época... Eu nasci em 1974, esse ano eu vou fazer 50 anos. E quando eu era jovem, as pessoas diziam sempre uma frase lá no Pará, em Belém, onde eu nasci, né? Que você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, e você tem que fazer ou medicina, ou advocacia, ou ser engenheiro, né? Uhum. Eu não me percebia nas duas outras, eu falei, eu acho que é por aqui, né? Deixa eu ir fazer medicina, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu sempre tive muita curiosidade da parte da parte da biologia, etc. E a vida foi me levando para esse caminho, né? Quando você entra na faculdade de medicina, você tem um impacto muito grande, né? Porque é um mundo gigantesco, você tem muita coisa para estudar. E legal você ter perguntado isso, porque eu me percebo que já no primeiro ano da faculdade, assim, no final do primeiro ano, eu já tinha uma cabeça que estava direcionada para esse processo doença, tratamento, que é uma coisa que eu já falei agora, é uma coisa muito, muito marcante, né, assim, na medicina ocidental e atual, né? E quando você se espanta, você tá na faculdade de medicina só pensando em como fazer diagnóstico, em montar processos mentais para poder você fazer os seus mapas mentais para poder fazer o seu diagnóstico das doenças, e você se especializa só nisso, né? Em identificar quem está doente e tratar quem está doente, identificar quem está doente e tratar quem está doente. Eu imagino que vocês ficam assim, eu imagino, né? Você estuda alguma coisa e você quer pôr em prática o que você aprendeu. Então, quanto mais complicado chega o paciente, mais desafiador é para você mostrar tudo que você sabe, que você estudou, né? Talvez crie esse impulso no médico, sei lá, uma motivação meio sombria, né? Eu acho. As pessoas aparecerem doentes para ele mostrar o que ele sabe, é um desafio para ele, eu imagino. Não, sem dúvida. Acho que isso é muito comum na cabeça do médico. Chega um momento em que o médico percebe que a vida dele está de falar de doença, entende? E isso é incrível, porque você percebe que as pessoas que estão fora da medicina, fora da área de saúde, fora da área hospitalar, porque medicina é uma coisa muito ampla, e aí que fique claro, assim, que eu sempre fui um cara de hospital, né? Eu sempre fui um médico de hospital. As especialidades que eu busquei, o caminho que eu tracei dentro da medicina foi de estar dentro de hospital. Nunca gostei muito de ambulatório, consulta, assim. O meu lance era estar dentro ali daquela dinâmica do hospital, né? Quando você diz dinâmica do hospital, você vê de tudo, né?
Você vê desde recém-nascido prematuro até uma pessoa no estado terminal de uma doença grave. De tudo, é isso aí. E tem um momento que a gente se espanta que a gente só está pensando em doença. E que a gente fiquei imaginando aqui 2 médicos conversando, né? Não, porque chegou alguém com um caso assim, e daí eu fiz isso, fiz aquilo. O dia inteiro. É uma coisa assim... piada. É uma piada. Quando não está falando disso, está falando de futebol. Quando está falando de futebol, está falando de carro. Mas, basicamente, é só doença. Só doença. E, cara, a gente fica vidrado quando tem um caso novo, que coisa morta. Tá vendo? Você viu? É disso que eu tô falando. Aí você fica falando de doença. E tem uma hora que vira uma chave na sua cabeça e você fala assim, mas e a saúde, né? A vida é saúde. A gente não fica pensando o tempo inteiro em doença. Quem não é médico, quem não é da área da saúde, não se pensa a respeito de saúde ou quer ter muito mais saúde, né? Quer ter muito mais desempenho na sua vida, quer se sentir mais feliz, quer se sentir mais saudável, quer crescer profissionalmente, quer alcançar seus objetivos financeiros. E a medicina, acho que peca demais ultimamente nisso, entendeu? Se volta muito menos para essa questão da promoção da saúde. E saúde pensando no ser humano como um cara inserido numa sociedade que tem uma cultura específica, que tem hábitos específicos. Saúde tem que levar em consideração tudo isso, né? Saúde não é só pensar no corpo, saúde é pensar na mente, saúde é pensar no espírito. E tem muita coisa bacana pra gente conversar a respeito disso. Você me fez me lembrar agora de um cineasta, eu não lembro o nome dele agora, mas uma vez ele falou numa entrevista que o Ministério da Saúde não deveria se chamar Ministério da Saúde, e sim Ministério da Doença. Porque ele faz gestão de doenças, de combater doenças e tal, né? E o Ministério da Saúde ele não existe, na verdade. Porque seria um ministério pensado em promoção da saúde, em protocolos ou metodologias que ajudassem a população a ser cada dia mais saudável. Certo, é isso mesmo. Hoje em dia, eu vou te falar do SUS, que eu trabalhei a minha vida inteira no SUS, eu nunca deixei de ser médico do SUS. E o SUS ele é gigante, né? Então tem muita parte teórica de promoção de saúde dentro do SUS, mas o SUS está realmente voltado para diagnóstico e tratamento de doenças também, porque essa é a demanda da sociedade, né? É assim que a gente funciona nesse momento, né? Mas tem uma luz maravilhosa no fim do túnel dessa história toda. Assim, existe um movimento muito grande crescendo no mundo inteiro de mobilizar não só o médico, mas todos os profissionais da saúde para começar assim, de uma forma muito autêntica, muito bacana, promover saúde, entendeu? E eu acho que é disso que a gente vai falar, né? Pois é, tô e curioso. A questão da calma, eu acho que é isso. Assim, o que eu quero trazer para a gente aqui no nosso podcast é sempre um momento de a gente parar e se pensar a respeito da sua saúde, entendeu? E eu quero trazer as informações que existem na medicina a respeito disso e eu quero trazer informações, principalmente, validadas a respeito disso, entendeu? Assim, isso é uma coisa que eu sempre falo também, que sempre dá aquela hora de parar. Calma, recomeça, né? Sim. Todo dia é uma oportunidade para você parar e recomeçar. Daí é recomeçar o quê? Você olhar os seus hábitos, né? Seus hábitos alimentares, sonos e tudo, que dá para sempre estar recomeçando, né? Acho que é isso. Cara, isso é um negócio muito importante para mim, sabia? Eu gosto muito de pensar num conceito filosófico do agora eterno. Isso é uma coisa extremamente complexa, mas extremamente simples. O que a gente tem para viver é o que a gente está vivendo agora, né? Se a gente pensar de uma forma muito interessante, a gente só consegue dizer que existe aquilo que está materializado e que a gente está pegando, vendo agora, por exemplo, o nosso momento aqui que nós estamos, nós três conversando, está acontecendo e esse é o nosso agora. Se você parar para pensar, o passado, ele não é materializado, né? Você não tem como visitar o passado. Peraí que eu vou dar uma volta bem ali no dia de ontem para resolver uma coisinha que eu fiz lá, entendeu? E o futuro também não é materializado, né? Então, no tempo, a gente só tem o agora, né, bicho? Isso é uma coisa muito poderosa, porque se a gente parar de pensar no passado e parar de pensar no futuro e a gente mudar a nossa vida agora, se a gente mudar o nosso estilo de vida agora e começar a pensar em ter saúde agora, a gente vai conseguir. E agora é muito mais fácil do que a vida inteira, concorda? Agora é hoje, então
se a gente parar de pensar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou parar de pensar em todos os anos que passou e se focar no agora e todo dia a gente fizer para promover a nossa saúde, vai ser legal, vai funcionar, vai ser muito mais fácil do que pensar em grandes coisas. A gente tem que pensar em coisas pequenas possíveis para fazer a mudança do nosso estilo de vida, por exemplo. E daí você vê que no agora você vai construir um futuro melhor e quando você chegar no futuro você vai ter construído um passado melhor, né? Exato. É ótimo isso. Essa teoria é a teoria do agora eterno, entendeu? Tudo se diz respeito ao agora de uma forma Esqueci constante. de falar que, além de médico, ele é filósofo. O cara fez uma faculdade inteira de filosofia depois da medicina ainda. Isso. Só pra... Depois da medicina? Depois da medicina ainda, né? Depois... Não, se eu tivesse estudado filosofia antes da medicina, eu não teria sido médico. Nossa! Eu ia pensar na vida, com certeza. A filosofia, eu tinha 10 anos de formado em medicina e eu estava no momento de repensar a minha carreira. E aí eu fui atrás de coisas que eu gostava muito de fazer, eu gostava muito de pensar, gostava muito de filosofia antiga. E aí eu fui fazer faculdade de filosofia e... cara, colocou os pingos nos is na minha vida, né? Me organizou a minha cabeça, meu pensamento, minha forma de pensar. E, Brown, você sempre gostou de ser médico? Qual é a sua relação ali com o dia a dia do médico? Então, eu acho que eu sempre me senti muito desafiado com a medicina e eu não sabia direito por que ela me desafiava, entendeu? A faculdade, ela te ensina muitas coisas, mas você aprende uma profissão quando você está vivendo a profissão mesmo, né? E muitas coisas me incomodavam e me incomodam ainda hoje na medicina. E a coisa que mais me incomoda é que a gente faz uma medicina baseada em ciência e ela está muito ligada nesse processo do biológico e a gente tem pouco tempo para conhecer o nosso paciente direito, saber por que ele está nesse contexto de doença, saber por que ele adoeceu, ajudá-lo a entender por que ele está vivendo esse momento na vida dele, e assim. Então eu sempre fui muito incomodado com o tempo que a gente tinha para poder tentar ajudar a pessoa, entendeu? É uma profissão maravilhosa e ela é muito desafiante, tem muita coisa bacana, mas eu sentia que faltava um espaço para mim dentro do que eu estava fazendo para poder falar sobre essas coisas que a gente tem tanta vontade de falar aqui nesse podcast, entendeu? De falar de outras coisas que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas para elas poderem melhorar da sua saúde, né? Ou então se apoderarem do seu processo de se cuidar, de promover saúde. E eu pensei em parar de fazer medicina algumas vezes. E toda vez que eu pensei, quando eu olho no passado, eu penso que eu queria parar de fazer medicina porque eu estava meio cansado desse jeito mecânico, digamos assim, que acontece a medicina, por exemplo, dentro do hospital. Chega uma pessoa doente, você interna, faz um diagnóstico, trata e dá alta, e aí a pessoa vai de alta e vai um vazio junto comigo a respeito da pessoa, porque eu fico pensando, será que a pessoa vai se cuidar? Será que ela entendeu direito o que aconteceu com ela? Será que ela entendeu que ela precisa mudar de estilo de vida para que aquilo não aconteça de novo? Será que aquela pessoa estava conectada com o corpo dela? Ela estava sentindo o que estava acontecendo? Assim, é muita coisa que a gente pensa, cara. Esse seu olhar, eu imagino que é um médico filósofo, né? Além de você ter a técnica ali da medicina, você tem um olhar filosófico para aquela vida, para aquele paciente. E a gente que está do outro lado, a gente vê a saúde muito como... Primeiro que a gente não entende nada daqueles exames. Você vai, o médico fala fazer os exames, você faz, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Poucas pessoas conseguem entender ali... Decifrar por que está passando. Você sempre precisa de alguém que traduza isso para você. E segundo, que parece que a saúde é muito... Depende. Qual que é o seu plano de saúde? A gente pode fazer isso, isso, aquilo. Se o plano cobre isso, a gente faz isso. Se não cobre, então não dá. Então, assim, eu acho que é muito difícil para um filósofo conceber uma pessoa passando por uma certa situação, ele podendo fazer certas coisas, mas depende do plano de saúde que cobre ou não cobre, se ela vai ter acesso ou não, né? É uma questão filosófica, acho que interessante. Ah, sem dúvida. Eu resolvi isso trabalhando no SUS. Tá, Então, entendi, eu não consegui
eu não consegui dar passos profissionais se não fosse no SUS, porque eu acho que saúde é uma coisa que é universal, você tem que promover independente do que seja preciso para fazê-lo, entendeu? E sim, eu acho que isso é uma dureza, uma coisa muito séria que você está falando, assim, as pessoas elas medem o nível de saúde de acordo com o plano de saúde que a pessoa tem, de acordo com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem para investir na sua saúde. Só que eu pensei em outra coisa quando você falou, sabe o que eu pensei? Eu pensei numa questão que é muito interessante. Os médicos seguem guardando para si as informações a respeito de saúde, né? Hoje em dia, quando você vai no médico, você está pagando pelo conhecimento da pessoa, para a pessoa te examinar, ver os seus exames, te dar um diagnóstico e dizer o que você tem que fazer. Beleza, aquela pessoa certa, provavelmente um super especialista em uma doença X que você está pagando, está procurando, e a pessoa vai fazer o diagnóstico seu, ela vai te dar um diagnóstico, vai te dar um tratamento adequado, vai dizer como é que você vai ter que tratar a sua doença. Mas tem uma falha de comunicação gigante nessa história, entendeu? Porque você entra no consultório e sai sem saber porque você adoeceu, sem saber qual é a doença que você tem. O que levou aquilo? A doença não entender apareceu do nada, né? E por que isso acontece? Porque pra gente parece que eu fiquei doente na hora que fui diagnosticado. Exato. Né? Ó, você está com isso. Pronto, agora eu fiquei doente. Eu não, tava dormindo muito... de boa, senti uma dor, senti alguma coisa e fiquei doente. Não, ela foi construída ali ao longo muito mais da minha complexo, história, da minha né? vida, né? E o corpo também já tem uma farmácia própria, né? A gente já conseguiria dar conta de muita coisa se a saúde tivesse nos trilhos ali, Orientação, né? talvez, né? Orientação para usar essa farmácia, né? Olha, Estímulos. o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não adoece de graça, entendeu? A doença ela tem um motivo, eu sinceramente acho que é espiritual, que é psíquico, emocional, e nunca a pessoa adoece do nada, entende? É muito difícil você estar no melhor momento da sua vida, de você estar se sentindo muito bem, de você estar se sentindo feliz, amado, num momento de prosperidade e você adoecer. É muito pouco provável que isso aconteça, entendeu? A gente adoece por uma questão muito complexa de todos esses fatores que eu falei. E voltando para a questão do médico que eu estava falando anteriormente, assim, é muito interessante que hoje em dia a gente acha que buscar a saúde é buscar a medicina, entendeu? E o René já falou disso agora, a saúde está na gente, né? A gente pode promover a nossa saúde e demorou um tempão para eu dar esse clique dentro de mim. É isso que eu ia te perguntar agora. Quando que você deu o clique para ir começar a abrir os olhos para isso e começar a enxergar o MEV, ter esse contato com a medicina do estilo de vida e às vezes dá um clique na gente, né, que a gente não tinha visto isso, né? É impressionante, assim. Por exemplo, contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre fui um homem gordo. Eu nasci numa família que o processo de hiperalimentação era uma coisa super desejada, entendeu? Aquelas tapioca do Pará, né? Todo mundo achava lindo ter um filho gordinho, entendeu? Apertar as bochechinhas e tal. E eu sempre tive dificuldade com controlar o peso. E eu passei a minha faculdade inteira estudando e pensando a respeito disso e procurando médicos para tentar emagrecer e para controlar o peso, para entender por que é tão difícil você trabalhar o peso, perder peso, entendeu? E a MEV apareceu na minha vida assim num estalo, numa coisa impressionante. Eu fui fazer um dia de atualização em infectologia, basicamente em tratamento de pacientes infectados pelo HIV. E nesse dia eu encontrei com os amigos antigos lá do Emílio Ribas, que foi onde eu fiz residência, e eu fiquei sabendo que uma amiga minha, a Érica, ia fazer uma palestra sobre medicina do estilo de vida em pacientes HIV positivo. Hoje em dia o termo certo que a gente fala é pessoas vivendo com HIV, né? E quando ela deu essa aula de medicina do estilo de vida, ela falou sobre a MEV, sobre os pilares da MEV, sobre como você se tornar o protagonista do seu processo de saúde, de promoção de saúde. E, René, foi nesse dia que deu um estalo na minha vida. Assim, eu tinha
24 anos de prática médica. Se eu contar o tempo que eu fiquei estudando antes, já fazia 30 anos na minha vida que eu pensava em saúde e eu ainda não tinha conseguido equalizar dentro de mim o que é que eu tinha que fazer para cuidar da minha saúde, cara. Você fala assim, mas meu Deus, como é que o médico faz isso? Faz. Posso te dar 1 milhão de exemplos, entendeu? Assim, acontece. A gente demora para a gente dar esse clique e pensar assim, não, eu posso melhorar a minha saúde, eu posso cuidar de mim de uma maneira diferente, eu posso fazer coisas que vão me promover saúde. E de lá, cara, a minha vida revolucionou, assim. Porque uma vez que você vê, não dá para desver, né? Você enxergou ali, deu o clique, aí você já começa a pensar, fala, não, mas acho que eu vou por aqui, né? Preservando a saúde, pensando no que você pode fazer para alimentar a sua saúde, em vez de pensar na doença, né? Sim. E a gente está aqui, da minha parte, por causa disso. Eu quero compartilhar com todo mundo o que eu aprendi a respeito da MEV. E eu quero conversar com todo mundo o que é que nesses 25 anos de medicina eu já fazia da MEV e nem sabia que era MEV, entendeu? Uhum. E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em conversar com as pessoas, com os meus pacientes, com as pessoas que apareciam na minha vida a respeito disso. E comunicação é uma questão filosófica muito, muito forte, né? Assim, você precisa de tempo para se comunicar com a pessoa, né? Você precisa de jeito para se comunicar com a pessoa. E eu sempre fui preocupado com a questão da linguagem, entendeu? Como eu sempre trabalhei no SUS, eu sempre trabalhei com pessoas com um nível socioeconômico um pouco menor e, às vezes, pessoas com nível sociocultural também menor. E você precisa traduzir o mediquês para uma linguagem que a pessoa possa entender, entendeu? E isso eu fui sempre incansável na minha vida. Enquanto eu não tinha certeza que a pessoa que estava sob os meus cuidados entendia o que eu estava falando, eu não desistia. Eu trocava as frases, eu usava outros pronomes, outros verbos, outras construções frasais, porque você precisa alcançar a pessoa para a pessoa poder entender o que está acontecendo com ela, para ela poder se cuidar, né? Participar do processo de tratamento, por exemplo. Digamos, alguém chega no hospital e interna por causa de uma pneumonia. Enquanto a pessoa não entende o que é pneumonia e o que é que levou ela a acontecer ali, você está perdendo a oportunidade de tratar a pessoa e educá-la para que ela nunca mais tenha isso novamente, né? Ou tente ao máximo prevenir que isso aconteça de novo, entende? E isso é uma coisa muito diferente, né? Uma forma diferente de ver a medicina. E quais são os pilares mesmo da o que eu ia te falar, você falou assim, vamos aproveitar seu medicamenteio aí, como que você falou? Mediquês. Né? Essa língua complexa que os médicos falam e não tem preocupação de fazer com que os pacientes entendam, né? Então é muito bom ter você aqui que vai fazer isso com a gente, porque olha só, MEV estava lá escrito, eu fui pesquisar especialidade médica que previne e trata doenças de forma não medicamentosa. Sim. E aí, como é que é esse tratamento? O que isso quer dizer? A medicina do estilo de vida, ela é uma especialidade médica nova, né? E ela propõe, baseado no que a ciência tem de melhor e mais recente em estudos científicos fortes, com forte comprovação científica, é que você é capaz de melhorar sua qualidade de vida simplesmente mudando o seu estilo de vida, né? Assim, sem precisar tomar medicamento, sem precisar de grandes alterações, entendeu? E a MEV se baseia em 6 pilares, e cada um desses pilares dizem respeito a mudanças de vidas e a você se questionar a respeito de algumas posturas que você tem na sua vida, e que a gente sabe que quando você melhora cada um desse pilar, você consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa. Yoda, a MEV é uma coisa tão poderosa, cara, e tão incrível, que ela é capaz de fazer as pessoas melhorarem a sua vida a ponto de, inclusive, promover remissão
de sintomas importantes a respeito de doença e de promover controle completo de algumas patologias, entendeu? Existem umas doenças que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, e entre elas a hipertensão, o diabetes, a obesidade. São doenças que elas estão profundamente relacionadas ao estilo de vida. E quando você adota os pilares da MEV e você chama o paciente para se tomar conta através dos pilares da MEV, você consegue melhorar ou às vezes reverter os sintomas do diabetes. Então, a gente está falando de uma medicina que, sem tomar nenhum comprimido e educando as pessoas e ajudando elas a se movimentarem, a sair da sua zona de conforto e mudar o seu estilo de vida, reverter os sintomas do diabetes, por exemplo. A gente está falando de a gente conversar com uma pessoa de 50 anos, hipertensa, que toma medicação para pressão há 10 anos, e a gente ajudar ela a mudar o estilo de vida dela, e talvez daqui a 1 ano de mudança de estilo de vida, ela consiga certamente diminuir o remédio que ela toma, ou deixar de tomar. Meu Deus. É possível. Então, é possível. A primeira coisa é tomar consciência desses pilares, Sim. que é possível fazer essas mudanças. Sim. Né? E depois partir para a mudança. Eu acho que esse que é o grande lance de estar revertendo o quadro, né? É você entender realmente a importância de cada pilar e ir trocando no dia a dia seus hábitos, né? Suas coisas, para você estar cada dia mais e mais perto da saúde, né? Andando por esse... Sabe, Renê, eu acho que as pessoas se sentem muito cansadas com o desafio que existe para mudar o estilo de vida. O que eu estou querendo dizer é que quando eu penso nisso, assim, na hora eu me penso no que a sociedade define o que é saúde, né? Assim, o que você acha que é uma pessoa saudável? Me diz assim, quando você pensa assim, o que é uma pessoa saudável, o que é que aparece na sua frente? Que imagem você tem? É uma pessoa com um físico mais enxuto, uma expressão no rosto, né? Um pouco, não precisa ser feliz, mas uma expressão mais serena, né? E daí quer dizer que ela dormiu bem e tal. Mas você vê que a pessoa está num ar mais leve. Isso é a primeira impressão. Eu vejo com disposição. Uma pessoa bem disposta, assim, que vai, com energia, faz, com energia. Né? Com disposição, para mim, associa a estar saudável. Eu vou dizer o que eu acho que as pessoas pensam que é alguém saudável. Ah. Eu acho que as pessoas pensam que alguém saudável é alguém magro, com o abdômen trincado. Isso é. Assim, dentro do seu peso ideal. Tem um pavor dessa frase do peso ideal. Peso ideal. Entendeu? Que pratica esporte e que é bem sucedido, por exemplo, entendeu? Cara, essa pressão social que é criada em cima da gente é uma coisa que bota os nossos parâmetros psicológicos muito lá em cima, entendeu? Assim, faz com que a gente se olhe no espelho e a gente nunca se sinta satisfeito com o que a gente tem, entendeu? De como a gente está. E a medicina do estilo de vida é outro papo, cara. É um papo de moderação, entendeu? Sim, é possível você não alcançar o seu peso ideal e você ser uma pessoa saudável. Sim, é possível você não ter um abdômen trincado e você ser uma pessoa ativa, praticar esportes e receber no seu corpo os benefícios da prática cotidiana de esporte, entendeu? Então, a medicina do estilo de vida... Pegar uma pessoa que tem ali acima dos 100 quilos, se ela já perdeu uns 5 quilos, ela já muda muito a vida dela, Nossa, né? você não tem ideia. A MEV é uma questão de moderação também, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Você não precisa começar a sua dieta pensando que você quer perder 30 quilos, por exemplo. Perder 30 quilos não é para qualquer pessoa, cara. Assim, você precisa se esforçar de uma maneira quase sobre-humana para poder voltar, por exemplo, com 60 anos, ter o peso que você tinha quando tinha 30. É difícil, entendeu? E aí que vem o mais fenomenal de tudo isso. Você não precisa perder os seus 30 quilos e voltar a ter o corpinho dos 25, dos 30 anos para você ser saudável.
Isso é uma questão revolucionária, entendeu? Assim, eu vou te dizer, por exemplo, o que é que existe de estudo a respeito de obesidade. Assim, as pessoas obesas, elas se beneficiam de forma matematicamente demonstrável de uma perda de peso de 5% do seu peso corpóreo. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, se ela chegar no 94, ela já consegue melhorar a glicemia dela, já consegue melhorar a pressão arterial, ela já consegue ter benefícios de ter um sono mais tranquilo, diminuir o cansaço, se sentir mais disposta. E aí me diz, o que é legal dizer para a pessoa, olha, você precisa perder 5 quilos ou você precisa perder 30? Né? Então tem muita coisa... Ela vai sair mais estimulada, né? Confiante. Sim. Que 5 quilos ela consegue perder, né? E é aquela coisa do dia, né, que eu estava falando. E pode né? também de 5 quilos e perder. Chegar nos 30. Chegar nos 30. Opa. Né? Sem Porque dúvida. 30 é uma viagem muito grande, né? Mesmo porque ela passou muito tempo ganhando esses 30. Por exemplo, sim. São muitos anos que ela está ali batalhando para ganhar os 30. E aí, Nossa, tem muita coisa para a gente conversar. Tem. Né? Olha, eu anotei aqui, tem os Bom, 6 tá pilares. Os 6 pilares que eu quero que você fale para a gente quais são, porque eu estou super curioso agora. Mas eu vou usar o seu Medicase de novo. Eu li alguma coisa assim como doenças não crônicas, crônicas não transmissíveis e sobre meta-inflamação, alguma coisa assim. Traduz aí pra gente. Cara, é o seguinte, deixa eu contar uma historinha para vocês. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve uma explosão industrial gigantesca, né? E tudo que a gente vive hoje de indústria alimentícia, produção em massa de alimento, exposição à quantidade de alimentos, assim, nunca na história do homem a gente teve tanto acesso à comida. E nunca teve tanto acesso à comida industrializada e à comida ultraprocessada. E em decorrência disso, depois dos anos 40, todas as populações do mundo começaram a ganhar peso, né? E as pessoas começaram a engordar de uma forma exponencial. Ontem foi publicado um estudo que fala que quase 30% da população brasileira vai ser obesa mórbida daqui a 20 anos. Esse é um estudo que foi publicado pelo IBGE e é uma realidade. Dr. Brau, hoje vindo para cá no rádio, saiu uma pesquisa mostrando que em 20 anos, no Brasil, 48% seremos obesos. Pois é. Entende? Se continuar no ritmo que está, 48% da população brasileira adulta será obesa. É disso que a gente está falando. Daqui 20 anos, em 20 anos, próximos 20 anos a gente vai estar assim. Acho que é clássico as pessoas relacionarem a obesidade, por exemplo, com a população norte-americana, né? Quando você viaja para os Estados Unidos, você fica impressionado de como aquelas pessoas são altas, são gordas, e a oferta de alimento deles é uma experiência antropológica. Você entrar numa lanchonete nos Estados Unidos e pedir um hambúrguer com fritas. Você fica impressionado, né? Porque o hambúrguer é enorme e as fritas é muita batata frita. E aí, cara... Sem contar o refil o refil do refrigerante, né? O copo já é grande. Já é grande e você ainda pega refil. E aí, a obesidade começou a ser o foco de atenção da comunidade acadêmica ali pela década de 70. Se começou a perceber que a obesidade era uma coisa muito séria, que estava crescendo no mundo inteiro, que estava cometendo as crianças e que estava fazendo as pessoas adoecerem. E a medicina passou, na década de 60, 70, 80, muito focada em estudos para entender por que a pessoa engordava e quais eram os efeitos da obesidade no corpo. E se chegou a um conceito, que é um conceito muito importante na MEV, que é o conceito de meta-inflamação. O que a gente sabe hoje em dia a respeito disso? Geralmente, quando você fala de inflamação, você está falando de, assim... vamos falar de, assim, alguém bateu, se machucou, ficou com tornozelo vermelho, torceu o tornozelo, está inflamado. Né? Existe um nível de inflamação que acontece sem a gente perceber, a olho nu, que é uma inflamação crônica que existe no corpo da gente, quando a gente se alimenta mal, quando a gente dorme mal, quando a gente não pratica exercício, quando a gente está estressado,
o corpo da gente entra num lance de estar o tempo inteiro inflamado, de todo tempo com essa produção de substâncias tóxicas endógenas, entendeu? E a meta-inflamação, ela é essa condição de base para que no final de décadas meta-inflamado a pessoa fique diabética, a pessoa fique hipertensa, a pessoa desenvolva um câncer, ela desenvolva uma doença autoimune. Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Ninguém leva um susto e fica diabético. O corpo dessa pessoa está passando por décadas de meta-inflamação e em um momento fica diabético. Ninguém teve uma notícia terrível e infartou. O corpo dela está passando por um processo de inflamação crônico há décadas e adoeceu. Ninguém tem um câncer de um dia para o outro. Então, quando fala que a pessoa infartou porque o Corinthians perdeu, isso não é real, né? Para o médico, não. O médico não. A gente sabe que ele infartou, que ele passou um estresse grande, e estresse causa infarto, mas já vem de o décadas, corpo dele está doente faz tempo, entendeu? Entendi. Então, as coisas não aparecem do nada, entendeu? Eu vou ser mais audacioso com vocês ainda. Até na minha área, na infectologia... Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, o infectologista entende que adoece de doença infecciosa quem pode adoecer, não é quem quer. E o Covid mostrou isso pra gente, concorda? Teve gente que foi muito mal, que evoluiu muito mal. Por que pessoas evoluíram mal e pessoas não evoluíram mal? A biologia da pessoa é extremamente importante para definir se ela é suscetível a um agente etiológico ou não. Assim, o corpo da pessoa, a imunologia dela, a imunidade dela é que vai definir se diante de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, ela vai desenvolver uma doença mais grave ou menos grave, né? Então, todo mundo de olho na obesidade, todo mundo dizendo que a obesidade era uma coisa ruim, que a obesidade causava meta-inflamação, até que uma pessoa levantou o dedo e falou assim: uai, mas tem gente magra que é hipertenso. Tem gente magra que é diabético. Tem gente que nunca fumou e fez câncer. Uou. E Então, agora? que história é essa? E aí a história é que a gente tem passado por um processo de olhar para a obesidade de uma forma muito mais sistêmica. A obesidade é entendida como uma dessas doenças crônicas não transmissíveis. E hoje a gente entende que o que existe realmente de importante nesse contexto é esse processo meta-inflamatório, entendeu? Você se submete na sua vida a um processo crônico de inflamação e que, dependendo da sua biologia, vai definir o aparecimento de uma dessas doenças crônicas não transmissíveis. O que eu estou entendendo, então, é que se durante esse percurso eu puder parar esse processo de inflamação no meu corpo, Acabou. eu evitaria uma doença ali. Reverter. Essas doenças Demorou. que você está falando não transmissíveis, essas crônicas Demorou. não transmissíveis. Se você tem uma família em que o seu pai, a sua mãe, todos os seus filhos são diabéticos, você pode pensar assim: não, eu vou ser diabético, porque geneticamente não tem como eu escapar disso. Tá. Opa! É a epigenética, né? Sim, Quem é cuida epigenética disso já- total, meu amigo. Já ali, Não no tem momento dessa. que você falou isso, você já está indo Não, para esse tá caminho. brincando. Você vai ser diabético se você não se cuidar. Uau! Se Tome você essa tiver. agora. Mas por conta de ter falado isso, provavelmente essa pessoa não vai se cuidar, né? Ela vai começar a ir por esse mesmo caminho, né? Se alimentar igual aos familiares, dormir igual aos familiares, trabalhar estressado igual aos familiares, até que... Se você tiver uma vida que você não cuida dos 6 pilares, bora falar dos 6 pilares? Vai lá, então, agora eu fiquei curioso. Vamos lá, agora, pilar porque- 1, alimentação baseada em plantas. Plantas? Eu vou ter que ser vegano, Mas é isso? o pilar Não. é Isso. essa alimentação baseada em plantas ou o pilar é a alimentação saudável? Não, é alimentação baseada em plantas. Veja Esse só. é o pilar. Esse é o pilar. O lance é o seguinte, a MEV define ou postula, ou melhor, prova, que a gente se alimenta muito mal. O ser humano, ele se alimenta de produtos processados e ultraprocessados de uma maneira completamente indevida.
A gente come uma quantidade de fibras e de plantas e de micronutrientes muito baixa por causa dessa dieta que a gente ingere cotidianamente. E o que o ser humano precisa é uma dieta baseada em plantas com uma ingesta moderada de proteína animal. É isso que a MEV promove. Então não precisa ser vegano. O que eu preciso ter no meu prato é comida. Comida. A gente pode bater muito papo a respeito disso, mas existe muita diferença entre um Mac lanche feliz e uma refeição de verdade, né? Ah, tá claro. Arroz, feijão e planta. Claro. Então não precisa ser vegano. Arroz, feijão, salada e bife e peito de frango é uma alimentação saudável, entendeu? Perfeito. Entendi. O ser humano precisa se alimentar de comida. O segredo é mais ou menos assim. Se você puder fazer o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, você já está no caminho certo. Porque você está desembalando menos, descascando mais. Eu li sobre isso. É uma jargão, máxima, um jargão, né? Desembale menos, descasque mais. Descasque mais. Você está comprando frutas, verduras e legumes da estação, porque você vai precisar comprar essas coisas e quando você for comprar, vai estar mais bonito, vai estar com preço melhor, vai estar mais agradável aos olhos, o produto da estação. Tá. E você a gente vai variando também, né? Vai variando. E você vai aprendendo a se alimentar de acordo com o que a natureza tem naquele momento para você. E aí você vai cozinhando, né? Você está desembalando menos, né? Você não está pegando o pacotinho de, sei lá, de escondidinho e colocando no micro-ondas, mas você está fazendo o seu escondidinho. Ah, entendi. Entende? Então, fiquei curioso agora. Pizza é comida? Pizza pode ser uma comida... Se colocar umas abobrinhas, pizza de abobrinha... Já fica melhor, né? Depende da farinha, né? Se você comer uma vez por mês, tá ótimo. Tá bom. Fica perfeito. Esse aqui é um pilar que eu tenho que cuidar. Não, eu acho que isso não é maldade. Não precisa ser uma vez por mês, mas... Sei lá, uma vez a cada 15 dias. 15 dias? Se você... Tudo bem. Vamos tentar. Próximo pilar. Vamos passar pro próximo. Esse aqui eu entendi já. Próximo pilar, atividade física. Ixi. Movimentar o corpo. Isso aí é legal. Isso é a praia do René, né? Acho que tem duas coisas muito importantes para falar aí. Primeiro, a gente não nasceu para ser parado. Não nasceu. O ser humano nasceu para se movimentar. E aí, cara, a gente tem 1 milhão de coisas para falar a respeito disso, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa interessante. Existe uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico. E eu percebo que as pessoas não conseguem entender direito o que é isso. Se você pergunta para uma pessoa assim, você é uma pessoa ativa? A pessoa diz assim, sou sim, doutor, eu trabalho com tal coisa, eu fico inteiro em pé, eu tenho que ir de ônibus para casa e voltar, não sei o quê. Tem gente que você pergunta assim, se a pessoa é ativa, e a pessoa diz, sou sim, eu sou dona de casa, eu sou dono de casa, eu passo o dia cuidando da casa, tenho que fazer limpeza, lavar roupa, etc e tal. As pessoas não entendem direito o que é ser ativo ou não, entende? E entendem menos o que é fazer exercício, porque elas confundem as duas coisas. A pessoa acha que ela anda de metrô e ela não fica dirigindo um carro, e ela corre o dia inteiro trabalhando, etc e tal. Digamos, uma pessoa trabalha como vendedor, está o tempo inteiro indo e voltando, ela pensa que aquilo é um exercício físico. Quem mora num sobrado, sobe escada, desce escada. Não, tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você ser ativo, e uma coisa é você praticar exercício. E a gente precisa das duas coisas. Tem uma coisa que é muito bacana na MEV, que é assim, a MEV está lutando no mundo para explicar para o mundo que a cadeira é o novo cigarro da medicina. Gente, é muito top isso. Existem trabalhos científicos demonstrando que a quantidade de tempo que você vive sentado, trabalhando na frente de um computador... Eu já cuidei de muita gente assim. Está relacionado com a sua expectativa de vida. Quanto mais você fica sentado, você vive menos.
Porque o corpo é feito para movimentar. Que isso, Brau? E a Não, tô própria falando posição sério. aqui, você respira menos, seu intestino Tá tá vendo? em outra Preso. posição, estômago em outra posição, tá tudo em outra posição aqui, se fazendo tudo para cá. E aí... Próximo episódio a gente vai fazer em pé. Então. Certeza. A gente tem que fazer andando. Vai fazer andando ainda. Fazer um podcast Fica andando. girando E em aí- volta da mesa. Vamos fazer assim. E aí sempre pergunto, então qual que é a melhor postura para trabalhar, por exemplo, né? E teve um fisioterapeuta americano, esqueci o nome dele, mas ele falou, a melhor postura é a próxima postura. Ou seja, tá você trabalha em sentado, você movimento. fica em pé. Se está em pé, você senta de novo. Você tem que estar em movimento. Nossa, Essa é a melhor super coisa. bacana. Legal Vou isso, tentar colocar hein? isso na minha vida. E Agora, E a voltando compara- a a Essa comparação, frase é uma ó. frase de efeito. A próxima postura é A melhor postura melhor é a postura próxima é a postura. próxima. É a próxima postura. E a comparação é que é com cigarro, cara. É assim, o ser humano parou de fumar, mas passa o dia sentado. Deu ruim do mesmo jeito, entendeu? É impressionante, né? Então a gente precisa ter um corpo ativo e a gente precisa se exercitar de forma sistemática. Agora, olha que legal que eu vi uma pesquisa assim que fizeram, que pegaram lá num hotel americano, pegaram as pessoas que cuidam, né, ali, como é que chama? As camareiras, né? E para um grupo falaram, vem cá, vocês sabiam que o que vocês fazem já é considerado um exercício físico? Só de vocês arrumarem a cama, fazer isso, fazer aquilo, tal. Ah, não sabia, que legal. E daí para o outro não falaram nada. E depois de um mês foram ver, baixou medida, melhorou um monte de coisa só por ter falado que aquilo era uma atividade física e que contava como exercício físico. Olha que interessante. O que é a mente, o que é a mente também, porque a pessoa deve estar arrumando a cama muito mais ali, não, deixa eu arrumar aqui e tal. Ela se sente melhor e aí vai trabalhando. Provavelmente deve ter mudado um pouco da alimentação. Ela começa a prestar atenção É o mais poder nela, né? da atenção, da Fica consciência mais- das da coisas. consciência. Então, isso é muito É. interessante. Trazer a consciência para as show. coisas, é incrível. Que legal. Terceiro pilar, sono. Sono. Não tem mais espaço na vida da gente para a gente dormir mal e não ter os benefícios relacionados ao sono, entendeu? Sono é uma coisa que a gente não tem para onde escapar. A gente precisa dormir bem, a gente precisa entender que existe toda uma medicina relacionada ao sono, existem muitos distúrbios do sono, Depois a gente vai falar bem disso. roncar, apneia do sono, um bocado de coisa a respeito disso. Sono restaura o corpo, sono equilibra o hormônio, sono ajuda você a emagrecer, sono te dá disposição, melhora a sua vida sexual. É tanta coisa que o sono faz na vida da gente que não tem como a gente viver sem sono restaurador. A gente falou de 3, né? Quarto pilar. Agora a gente já falou da alimentação Da baseada em alimentação, plantas, da atividade atividade física, do do sono. Agora vamos falar de uso de substâncias tóxicas. Isso é uma questão muito importante. Assim, vamos falar primeiro de 2 substâncias tóxicas que acho que são as mais importantes mesmo, que é o uso de tabaco e o uso de álcool. Não tem mais espaço na medicina para isso, entendeu? Não existe tolerância para o quanto se pode fumar, por exemplo. Tá. Hoje a gente entende que a pessoa que fuma um cigarro é como se fosse uma pessoa que Uma está fumante. sobre... É um É uma fumante, fumante. porque ela está sobre o risco que o cigarro pode causar, entendeu? Tá. Quem fuma um cigarro pode passar a fumar 2 e pode passar fumando um cigarro todo dia durante anos e faz mal do mesmo jeito. Entendi. Tolerância zero para o tabaco. 2, álcool. A gente tem que beber com moderação. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você entrar no site do IBGE, em 2021, 69 mil brasileiros morreram diretamente por causa do consumo exagerado de álcool. Quantos? 69 mil brasileiros. É muita gente. Se Muita você gente. entrar no DataSUS... Em um ano. Em Em 2000. um ano. É muita gente. E direto e indiretamente relacionado ao álcool, entendeu? Tá. Álcool é uma coisa que a história do cálicezinho de vinho fazendo bem... Por fazendo você dia, beber, um cálice tal. Não, não, Caiu. não. Não É. tem dessa. Eu li sobre isso Não também. tem como. Isso foi pesquisado em outro contexto, né? Que tem todo um outro estilo de vida completo, que aí o álcool não dá para falar se ele é bom É ou fácil não. você ir na Sicília Aham. e a pessoa ter uma vida campesina, comer produtos frescos todos os dias, não se estressar nunca. Viver trabalhando na roça o tempo inteiro e tomar um cálice de vinho, é difícil você dizer que é o vinho que...
Alguém que gostava muito de beber foi lá e falou, é isso, ó, beber vinho agora todo dia que você vai ficar bem. Eu acho que eu vou por aí. Depois é fazer o controle do estresse cotidiano. Isso é uma coisa que é muito bacana, a gente vai conversar bastante, que é assim, todos nós somos estressados, Yoda. Não tem como a gente evitar o estresse cotidiano inserido na sociedade que a gente está. As pessoas não se sentem estressadas. E existe um conceito de estresse crônico. E esse é o ruim, porque o estresse é bom, né? A gente precisa de um certo estresse, a gente vai falar para se movimentar, né? Para se mobilizar. É bom, né? Agora, ficar o tempo inteiro estressado diminui a imunidade da gente. Existem trabalhos científicos muito bacanas a respeito disso, assim, que correlacionam a função das nossas células de defesa no sangue com o estresse. Pessoas estressadas têm menor capacidade de combater vírus, bactérias, etc. e tal. E eu acho que todo mundo já viveu isso. Se você vive um momento de muito estresse na sua vida, emocional, por exemplo, e no final do processo do estresse você pega uma gripe daquelas. Quem nunca viveu isso, né? Baixou a imunidade, pegou um resfriadão, assim, passou 2 semanas mal, batata. Temos que falar sobre o estresse. E o 6º pilar é relacionamentos saudáveis. Não há mais lugar na medicina de não se falar disso. A gente sabe que solidão faz a pessoa ter mais doenças. O ser humano ele precisa ter contato social. A gente sabe que pessoas que têm amigos de verdade vivem mais do que pessoas que são solitárias. A gente sabe que religião e espiritualidade é extremamente importante para a saúde. As pessoas que têm uma espiritualidade forte na sua vida, elas vencem com maior facilidade doenças oncológicas, doenças crônicas degenerativas, são mais dispostas a cuidar da sua saúde. Relacionamentos saudáveis diz respeito a isso. A se entender como uma pessoa que você precisa de amizades, que você tem que desenvolver laços de afetividade significativos na sua vida, que você tem que se inserir socialmente para poder ter os benefícios disso e que você tem que buscar a sua espiritualidade de uma forma interessante, de uma forma consistente. A respeito desse último, me lembra agora, assim, a Sociedade Carioca de Cardiologia, ela publicou recentemente as suas novas diretrizes para tratamento de síndrome coronariana aguda, que é o pacotão de informações que a Sociedade Carioca de Medicina coloca para a população em geral e para a população médica, dizendo o que é que deve fazer para você evitar ter um infarto, por exemplo. E nesse consenso da Sociedade Carioca de Medicina, tem um capítulo inteiro falando só sobre espiritualidade. Ou seja, existem... Assumidamente, existem trabalhos científicos que dizem que cuidar da vida espiritual faz a pessoa ter menos infarto. Uau. Esses são os pilares da MEV. Muito bem, muito bem. Olha só, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas acho que foi muito legal esse papo, essa conversa. Espero que você aí tenha acompanhado. Eu desconfio que alguma coisa serviu para você que ficou até agora. E a gente eu quero agradecer a presença de vocês e a gente vai aproveitar a presença aqui ilustre do René com uma prática de respiração para a gente começar a cuidar de um dos pilares, que é essa questão do estresse. Já que todos nós somos mais ou menos estressados, a gente pode pegar como hábito. Uma ferramenta muito fácil que todos temos, democrática e barata. A gente vai fazer isso agora. E com essa prática a gente encerra. Eu já vou até me despedir aqui. Já falou de relacionamento, Então aqui, Valeu. A gente está bem aqui de relacionamento. A gente fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vai lá. Contigo. Obrigado, Braulio. Bom, vamos lá. Falando de uma respiração que é o suspiro fisiológico. Então, essa é uma respiração que... Não sei se você já viu uma criança soluçando de tanto chorar, e ela dá aquele...
né, para regular. Então, uma resposta do nosso sistema, já que a gente tem, e foram estudar isso e viram que é uma ferramenta poderosa do próprio sistema já de se autorregular. Tá? Então, essa ferramenta chama-se suspiro fisiológico. E aí, foram vendo em pesquisas de laboratório que se a gente fizer 2 inspirações, uma bem longa, e depois empurrar um pouquinho mais de ar e soltar e relaxar, a gente regula o sistema. E eu não preciso de muitas. Se eu fizer uma bem completa já é bom, agora umas 3 ou umas 5, então a gente vai fazer 5 dessa, tá? Todo mundo junto aqui, fazer, que você já vai sentir que dá uma autorregulada. Então, a gente vai puxar 2 vezes pelo nariz, puxar 70%, 80% da sua capacidade, depois empurra mais uns 20%, 30% e solta, relaxando. Certo? Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá. Então, vai. Inspira pelo nariz. Só 3, você já está se sentindo bem, né? Vamos lá, mais 2. Última. 1 minutinho de silêncio. Como você está se sentindo? Bem? E aí, gostou? Imagina uma sessão completa de respiração. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre isso. Calma. Respira. E vai.